301, letra E e F. Ok. Já iniciei a gravação, tá, gente? Então, vamos... Se você quiser antes também tem, se você quiser antes também tem a 298 e a 299. Página 166. Dois, nove, oito. E 299. Isso. Vamos ver aqui se a gente consegue... Seja um P de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6 e Q de x igual a x ao quadrado mais 5x mais 6. Se A é um número real e P de A é menor do que zero, qual é a condição que deve satisfazer Q de A? Ok. Aqui a gente já tem o gráfico das funções, não é isso? A gente já tem isso como informação. Temos ou não? Funções quadráticas. Eu quero dizer é que uma função quadrática, ela tem o gráfico no formato de uma parábola. Geralmente assim. Em geral, temos duas raízes. Temos um vértice. Um exemplo aqui, tá? Aham. Temos esse ponto aqui, que é a função em x igual a zero. Tá? E aí, a gente sabe que a parábola ela vai ser negativa. Aliás, o valor da função vai ser negativo quando o gráfico ele está abaixo do eixo x. E vai ser positivo se estiver acima desse eixo x. Só que algebricamente a gente tem como tirar algumas informações dessa expressão, tá? Então, A é um número real e a gente tem por hipótese que P em A é menor do que zero, ou seja, ao substituir
A, nessa expressão aqui para x, nós vamos ter a ao quadrado menos 5 vezes a mais 6 menor do que zero. Então, a gente vai ter uma inequação. Tá? Então, se a ao quadrado menos 5a mais 6 é menor do que zero, qual é a condição que deve satisfazer Q de A? Ou seja, qual seria a consequência para Q de A? Né? Então, está sendo perguntado para a gente se esse Q de A seria menor do que zero, seria igual a zero, maior do que zero, menor ou igual, maior ou igual. Tá? Adilson, você conseguiu ir por algum caminho? Então, eu até tentei, eu considerei Q de A menor a zero, mas não consegui não. Então, porque se você fizer Q de A menor do que zero, você já está assumindo algo que você não sabe se é verdade. A gente precisa Aham. verificar qual é a relação de ordem de Q de A e do zero. Tipo, se ele é menor do que zero, se ele é maior do que zero. É isso que a gente precisa descobrir. Mas é um erro comum, tá? A gente. Porque assim, Q de A vai ter parábola para cima também, duas raízes reais, então ela vai ter uma parte positiva, uma negativa e as raízes que se anulam, né? Isso. Então, um caminho é a gente ver os gráficos dessas funções, né? Pra gente. A gente só tem esse caminho. Deixa eu só tirar uma formiga aqui do meu fone. Na verdade, Então, vamos. Milena, a questão com o estudo de sinal e resolução, eu não tive dificuldade, eu tive dificuldade de entender o que quer dizer satisfazer Q Aham. de A. Qual é a condição que deve satisfazer Q de A? Ou seja, se P de A é menor do que zero, Uhum. qual é a. Digamos assim, qual é a propriedade que Q de A possui? Que condição deve satisfazer? Qual é a condição que deve satisfazer Q de A? Né? Ou seja, saber que P de A é menor do que zero gera uma consequência em Q de A. Então é isso que a gente quer descobrir. Não sei se ficou claro. Não, ficou claro pela tua explicação, só não sei que forma P e Q se relacionam. Isso. Então a gente vamos para o gráfico, Tá, tá? vamos lá. Vamos para o gráfico. A parábola é para cima, né? De P. Uhum. P de X. E ela tem como raízes Acho que um é e menos 5. 2, menos 2 e 1 e 5, não? Ah, não. menos 2 e E 3. 3, perfeito. Aqui isso daria menos 6. Então a gente vai ter como raízes 2 e 3.
E a parábola, ela vai fazer isso. Mas aí eu acho que é no negativo, viu, Milena? Não, tem que ser 2 e 3 porque é pra... Peraí. 2, 4. É isso mesmo. É porque o delta é 1 nesse caso, né? Vai ficar 25 menos 24. Aí fica menos B. Ah, tá. Você, desculpa, é P. Desculpa. Eu tava olhando pra Q já. Não, é P. Tá. X. Desculpa. É isso mesmo. Então vai ser 2, 3. Tá? Então, primeiro ponto. A função P vai ser menor do que zero para que valores? Para Desculpa. P de x vai ser menor do que zero. Para que valores? Entre 2 e 3, né? Isso. Para x pertencente a esse intervalo aqui, né? Então, a gente... Não sei se isso vai servir, né? Mas já é uma informação... Já é uma informação que a gente possui. Aí agora a gente vai para quê? Cara, tá cheio de formiga aqui, minhas coisas. Tirar o óculos aqui é por isso. Aí você tá falando que aqui é que as raízes vão ser negativas. Eu acredito que sim. Que vai ficar menos 5, menos 1 sobre 2A e menos 5 mais 1 sobre 2A. Bom, Q de x vai ser x mais 2 que multiplica x mais 3. Aqui eu tô fatorando, mas Aham. você pode desenvolver a fórmula de Bhaskara, tá? Tudo Tá. certinho. E você vai encontrar esses valores, tá? Helena, deixa eu abrir um parênteses aí. Por que não é possível, por exemplo, eu resolver uma equação de segundo grau, por exemplo, colocando C para o segundo membro. Aí no primeiro membro, no caso, eu Fatorar? isolaria o X e faria duas igualdades. Tem como, eu posso mostrar depois. Tá, ok. Então as raízes vão ser menos 2 e menos 3, né? Uhum. Então a gente vai ter aqui. Então aqui vai ser menos 2 e... Opa, menos 3 e menos... Peraí. Menos 2 aqui, menos 3 aqui. Eu já ia falar besteira. Então a gente observa aqui que de x vai ser menor do que zero para X pertence. x pertencente ao intervalo
aberto, menos 3, menos 2. Ok? Uhum. Aí, de posse disso, vamos ler novamente a questão. Sejam P de x e Q de x. Temos aí as funções. Se A é um número real e P de A é menor do que zero, qual é a condição que deve satisfazer Q de A? Uma ideia para você resolver um problema, eu tenho até um artigo com o professor Hilário que a gente fala sobre estratégias de resolução de problemas. Eu posso até deixar lá no AVA para vocês. E uma Deixa das assim. formas, uma das estratégias que a gente faz em matemática é reescrever o problema. Reescrever numa linguagem que seja mais compreensível. Né? Então, se A é um número real e P de A é menor do que zero, o que nós podemos afirmar sobre Q de A? É uma possível reescrita. Que propriedade possui Q de A? Qual é a condição que deve satisfazer Q de A? Esse deve é importantíssimo aqui. Ou seja, Q de A, ele obedece a alguma coisa. Tem um resultado que Q de A possui. Então, olhando para o gráfico, né? Se P de A é menor do que zero, vou fazer um rascunho aqui, tá, gente? Pensando aqui com vocês. Se P de A é menor do que zero, nós podemos concluir pelas propriedades da função, aqui pelo gráfico mesmo. Pelo gráfico de P, que o nosso Azinho, ele pertence ao intervalo 2 e 3, que foi o que a gente viu aqui, né? Então, nesse intervalozinho aqui, a função assume valores negativos. Então, o que vai acontecer com a Q nesse intervalo? Né? Perceba que o intervalo 2 e 3 aqui na função Q vai estar por aqui, né? 2, 3. Só que a função, nesse intervalo, ela já vai estar lá em cima, para valores positivos. Ou seja, eu posso afirmar aqui que a Q de A, ela vai ser positiva. Pois, no intervalo 2 e 3, a função Q assume valores positivos. Certo? Em outras palavras, se eu sei que P de A é negativa, o que eu posso dizer sobre Q de A? Então, eu vou ter que saber o que acontece no mesmo intervalo na Q. Deixa eu corrigir aqui. E aí, Adilson, o que é que você me diz? É porque eu já sei a resposta, entendeu? Então, ainda continua nebuloso para mim. Qual é a resposta aí? É o Q de A
É maior do que 20 e menor do que 30, se eu não me engano. Ah, sim. Bom, então a gente chegou na metade do caminho. Eu pararia aqui. Por quê? Porque a minha compreensão da questão é que o autor quer saber qual é o comportamento da função. Se ela é Aham. positiva, se ela é negativa, se ela é menor ou igual a tanto, entendeu? Sim, sim. Então, não é que está errado, é uma resposta válida, mas o autor espera que a gente determine para quais são quais são os valores da função, né? Então, se é o número real e P de A é menor do que zero, qual é a condição que deve satisfazer Q de A? Ou seja, a pergunta, na verdade, é a seguinte. Determine Q de A, onde A pertence ao intervalo 2 e 3. Qual é a diferença? Né? Qual é a condição que deve satisfazer Q de A? É justamente o intervalo, né? Da função Q. Então, Q de 2 vai ser igual a 2 ao quadrado, mais 5 vezes 2 mais 6. Vai ser 4 mais 10 mais 6. Vai ser igual a 20. E Q de 3 vai ser 3 ao quadrado, mais 5 que multiplica 3, mais 6. Vai ser igual a 9, mais 15, mais 6. Que vai ser 30. 30. Como Q de x ela é crescente no intervalo 2, 3. Isso aqui eu estou usando propriedades de funções quadráticas, tá? Que vocês Ah. viram lá na aula. Mas ela seria crescente em qualquer intervalo, né? Não, ela é crescente a partir do vértice à Sim, direita. Ela entendi. cresce. Porque ela vem de menos infinito, né? Então ela Aham. decresce até o vértice e a partir do vértice ela cresce. Então, esse intervalo 2, 3, na verdade, ele está subindo aqui, né? Sim. Então, ele vai lá para cima. Aqui, quando o x for igual a 2, ela vai ser 20. E perceba que o intervalo aumentou e de 20 foi para 30. Então, a função está fazendo isso. Lá no curso de cálculo, vocês vão estudar melhor as condições para que uma função seja crescente. Vocês vão calcular a derivada e tal, quando a derivada for positiva, você vai poder afirmar. É a ferramenta matemática que comprova que uma função cresce ou decresce. Então, o A ser positivo significa que a concavidade é para cima, Entendi. mas não vai ser em todo ponto que ela vai ser crescente. Ela vai decrescer e subir. E se for concavidade para baixo, ela vai crescer e depois decrescer. Como que é crescente no intervalo 2, 3, concluímos que Q de A está entre 20 e 30. Então, o objetivo aqui era descobrir para quais valores de A P seria menor do que zero e calcular a função Q nesse intervalo. Mas aí, no caso, Milena,
se a gente colocar Q de A, Q de 20, por exemplo, vai dar zero, não vai dar menor que zero. Ah, então tem que ser menor, né? Estritamente. Perfeito. Obrigada. Seria isso? Eu acho que sim, vou contigo. É. PDA é menor que zero. É, porque a gente colocou um intervalo aberto, né? Uhum. Então não é. Eu só fiquei encucado com essa tua afirmação, que ela é crescente nesse intervalo. É. Não seria crescente a partir do x maior que o x de vértice? Sim. Ó, que Porque se a eu gente for entendi. parar em Que dois, crescente é em x do vértice a mais infinito. Concorda? entendi, entendi. Sim, sim. Logo, ela vai ser crescente em qualquer subconjunto desse intervalo. Aham, Em 2, 3. Porque o 2, 3 está contido nesse intervalo. É porque eu dei um pulo muito grande, né? é porque, na verdade, sobe lá para eu ver as raízes do 2. É Na verdade, porque. aí seria menos 2,5, né? O x de vértice. Então, qualquer intervalo É porque maior que. aqui eu coloquei x do vértice, né? Independente de quem seja. Aqui, Não, porque porque eu fiquei encucado com 2 e 3, entendeu? é o ponto médio, né? Pega menos 3 mais menos 2 divide por 2. Menos 5 sobre 2. Menos 2,5. Então, por Consequência. qualquer intervalo maior que isso, ela é crescente. Isso. Beleza. Ok. Aí, assim, ela gera dúvida porque a função Q, ela tá muito para a esquerda. Então, ela tá subindo, na verdade. Porque o gráfico aqui ficou pequeno. Ver se eu faço em outra folha. Ok? E aí, a gente vai fazer o seguinte nessa função. A gente vai ver que ela é assim, ó. Porque esse aqui tá... Vai fazer isso. Aí lá pra cima... Lá em cima... Porque essa função aqui ficou horrível. Entendeu? Aí ela... Aqui... A gente subir essa... Aí... Q de 2 vai ser igual a 20. E Q de 3 vai ser igual a 30. Vai ser uma coisa assim. Entendeu? Então vai ficar algo um pouco distante das raízes, digamos assim. É e não é, né? Uhum. Aqui é só uma ilustração, tá? Não tá em escala Sim. correta, não. Ontem eu tava mexendo com GeoGebra para ver. Pronto, aí no GeoGebra deve ter ficado bem, bem bonitinho. Peraí. Então essa aqui foi a questão 298, né? Uhum. Questão 299.
qual é uma condição suficiente para que a expressão y igual a mais x ao quadrado menos 4 represente uma função? Então, você não entendeu a condição suficiente, seria isso? Uhum. Tem uma expressão matemática que é o seguinte: condição necessária e suficiente. Mais conhecido como se e somente se. Que tem um símbolo matemático de equivalência. Tá? Então, quando a gente fala assim, uma condição suficiente, tá sendo perguntado qual é a condição para esse x que é suficiente para que essa expressão seja uma função. Né? Para que valores de x essa função vai estar definida. Então, a gente precisa verificar para quais valores de x essa função está definida e dizer, olha, a condição é essa. E essa condição é suficiente. Se o x for pertencente a um intervalo tal, essa função está definida. A gente diz que isso é uma condição suficiente. Agora, condição necessária e suficiente é quando existe uma equivalência. Tá? Aham. Então, aqui é algo, digamos que seria uma AIDA, né? A hipótese. Qual é a hipótese do x para que a gente tenha uma função, nesse caso? Porque a gente percebe que não é qualquer valor de x que define essa função. Por quê? Porque a gente tem uma raiz quadrada. Então, Sim. y igual a mais raiz quadrada de x ao quadrado menos 4, a gente tem que lembremos que essa raiz quadrada ela tem que ser Maior ou igual a zero. maior ou igual a zero. Assim, para que essa raiz quadrada seja maior ou igual a zero, nós devemos ter o quê? Essa expressão de dentro, ela tem que ser maior ou igual a zero. Uhum. Aí se transformou na equação do. Isso. Portanto, o que é que a gente vai ter? X ao quadrado menos 4 maior ou igual a zero implica que x ao quadrado é maior ou igual a 4, o que implica que x tem que ser maior ou igual a mais ou menos 2. Eu sempre gosto de fazer o gráfico da função, porque às vezes eu acho que esclarece mais pra gente, tá? X ao quadrado menos 4, a concavidade é para cima, e o valor de c, que é menos 4, quer dizer que a função ela vai tocar o eixo y em x igual a menos 4. Então, essa parábola ela vai ter esse comportamento aqui, ó. E as raízes vão ser 2 e menos 2. É justamente o que a gente encontrou ali na nossa equação. Ou seja, ela vai ser positiva para X maior que 2. x Maior ou igual a 2. ou X menor ou igual que menos 2. isso.
gente precisa corrigir essa expressão aqui. X maior do que 2, maior ou igual, x maior ou igual a menos 2. Na verdade, Milena, quando me pega assim, essa inequação, eu já não uso mais a desigualdade. Porque qual o caminho que eu faço? Eu transformo a inequação numa equação para encontrar as raízes, aí as raízes que eu encontrei mais ou menos 2, aí eu coloco no gráfico para estudar o sinal. Isso. Mas é isso mesmo. É isso Tá. mesmo. É. Portanto, x ao quadrado menos 4 igual a 0 implica x é igual a mais ou menos 2. Analisando o gráfico, da equação do segundo grau acima, tá meio desorganizado aqui, tá? Mas vocês entendem. Então, a gente conclui que para y ser definida, deixa eu ver se é do y que ele chama, assim, f. Devemos ter x pertencente a menos infinito até menos 2, união com 2 e mais infinito. Tá? Ou, então, a gente pode escrever assim. Aí, usando a linguagem da questão, para f ser definida, é condição suficiente termos x pertencente a esse intervalo. Ok? E aí, com dúvidas? Não, Milena, perfeito. Ok. 301. Eu fiquei em dúvida principalmente na E e na F. Certo. Trezentos e um. Essa questão é um tipo de questão que
É uma técnica que você tem que ter visto alguma vez para poder saber fazer, tá? Que se chama fatoração por agrupamento. O meu objetivo é saber para quais valores de x essa expressão é maior do que zero. Só que ela está como uma função do terceiro grau e que a gente não tem muitas ferramentas para trabalhar com elas assim de uma forma tão fácil. Então, uma dica é você tentar agrupar 2 a 2 os termos, fatorando, colocando o termo em comum em evidência, e tentar verificar se você vai encontrar termos semelhantes para agrupar novamente. Aí eu vou fazer o exemplo aqui para vocês verificarem como é que acontece. Note que x ao cubo menos 2x ao quadrado menos x mais 2, isso vai ser igual a eu colocar o x ao quadrado em evidência vezes x menos 2, tá? Coloquei o x ao quadrado em evidência. Menos x mais 2, tá? Tá. Então, a ideia é fazer com que apareça um outro x menos 2. Perceba que no final eu tenho menos x mais 2. Então, se eu trocar o sinal, se colocar o sinal de menos em evidência, eu troco o sinal tanto do menos x como do mais 2. Assim, x ao quadrado multiplica x menos 2 menos o x menos o 2. Quando eu faço isso, eu faço o jogo de sinal aqui e volto para o que eu tinha. Menos vezes mais dá menos e menos vezes menos dá mais, né? Isso é uma técnica de álgebra. Álgebra lá do 8º ano. Que diz assim, menos a... Aliás, a menos b é igual a menos Menos A mais B. A mais b. Uma técnicazinha, né? Você troca o sinal. E aí, como eu tenho x menos 2, ele está funcionando aqui como um y. Aqui, ó. Ele é como se fosse um y. Então, eu vou colocar esse y em evidência. Novamente. Então, vai ficar x ao quadrado menos o 1, que aparece aqui, ó. Que está multiplicando esse x menos 2. Multiplicado pelo x menos 2, que é comum. E aí, se eu desenvolver esse x ao quadrado menos 1, que multiplica o x menos 2, eu vou voltar para a minha expressão inicial. Certo, Adilson? Então, isso é uma técnica que a gente usa para escrever de uma forma mais simples uma expressão com 4 termos em que é possível fazer esse agrupamento. Ok? Então, note que essa expressão grande é igual a essa expressão que é o produto de dois termos. Então, assim, x ao cubo menos 2x ao quadrado menos x mais 2 ser maior do que zero implica que x ao quadrado menos 1 vezes x menos 2 é maior do que zero. E aí a gente pode fazer o estudo do sinal. Cada um desses termos aqui, x ao quadrado menos 1 e x menos 2. Faz o jogo de sinal, né, a regra do produto, e vê para quais intervalos
esse produto é maior do que zero. Tá bom? Então, a estratégia é essa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou complementando aqui, eu já vou fazer o estudo de cada uma dessas expressões. Certo? Aqui vai ser x ao quadrado menos 1. Aqui vai ser x menos 2. E aqui vai ser o produto. Tá? Bom, eu sei que x ao quadrado menos 1, aí você vai lembrar lá das raízes, tá? X ao quadrado menos 1 é igual a zero, se somente se x ao quadrado for igual a 1, ou seja, x igual a mais ou menos 1. Então, para x igual a menos 1 e 1, como o a é positivo, a concavidade é para cima. Então, para números menores do que menos 1, a função vai ser positiva. Para números entre menos 1 e 1, a função vai ser negativa. E para números maiores do que 1, para x maior do que 1, a função vai ser positiva. Tá? Então, aqui eu vou fazer uma bolinha no menos 1, uma bolinha no 1. Tá? E aí, antes do 1, eu vou colocar que a função é positiva. Entre o menos 1 e 1, eu vou colocar que a função é negativa. E maior do que 1, eu vou colocar que essa função é positiva. Tá? X menos 2, ela é uma função polinomial. Aliás, x menos 2 não. X menos 2 igual a zero é uma equação que nos diz que x tem que ser igual a 2, né? Para poder zerar essa equação. Então, a função f de x igual a x menos 2, ela vai ser crescente e a raiz dela vai ser no 2. Tá? Então, para x menor do que 2, a função vai ser negativa, e para x maior do que 2, ela vai ser positiva. Tá certo? Então, aqui na régua do x menos 2, eu vou colocar o número 2 após o 1, que está em cima. Vou colocar o 2 aqui. Para números maiores do que 2, a função vai ser positiva. E para menores do que 2, vai ser negativa. Tá? Aqui era para ser uma G, uma F, para ficar bem certinho. Certo? Então, o produto vai ser analisado intervalo por intervalo. Tá? Então, quando x for menos 1, essa expressão toda vai ser igual a zero. Então, aqui, bolinha fechada. Tá? Então, mais que multiplica com menos vai ficar menos. Então, nesse intervalo aqui para x menor do que menos 1, essa expressão vai ser negativa. Entre menos 1 e 1, considerando que 1 também vai ser bolinha fechada, menos vezes menos fica positivo. Então, ela vai ser positiva nesse intervalo. Já no intervalo do 1 até o 2, mais vezes menos vai dar menos, então ela vai ser negativa nesse intervalo. E para x maior do que 2, ela é positiva, porque a função está positiva em ambos os
na F e na G, tá? Eu botei bolinha fechada no menos 1, no 1 e no 2, porque para esses valores, a função produto aqui, ela vai ser igual a zero, tá? Então, como a nossa inequação é maior do que zero, se você não quiser se confundir, você pode fazer o seguinte, você pode deixar a bolinha aberta, se você quiser já deixar em verde a solução oficial, deixa a bolinha aberta, e você pinta somente os intervalos que a função produto é positiva, tá certo? Ou seja, ela vai ser positiva. Aqui, ó, pertencente aos reais, tal que x é menor do que menos 1, que é menor do que 1, e x é maior do que 2. Ok? Essa parte do estudo do sinal é uma parte que o livro tem bastante exercício, mas esse agrupamento aqui, ele não é tão apresentado assim. Eu acho que tem uma questão anterior que fala sobre isso, mas é bom. No livro do oitavo ano, acho que tem exercício sobre isso, para quem quiser. Fatoração por agrupamento. Tá? O Adilson disse que precisou dar uma saída. O pessoal tá me acompanhando aí, quer comentar, perguntar alguma coisa. Aí é como eu falei, essa fatoração aqui, ela não é muito estudada na escola. Dependendo muito da escola. Por exemplo, eu não vi esse tipo de fatoração. Eu vi estudando pelos livros mesmo de pré-cálculo, livros do ensino fundamental. Aí foi quando eu realmente aprendi. Por isso que dar uma olhada nos livros é interessante, viu? Foi pedido também a letra seguinte, né? Aí, para ser mais enxuto, eu vou só ver se a gente consegue fazer a fatoração para deixar o restante com vocês. Tem F, né? Então, quando você tem 4 termos, assim, repetindo, dá uma olhada nesse último, x menos 3. Aí você tem 2 e 6, então você pode colocar o 2 em evidência, né? E aqui você tem x ao cubo e x ao quadrado, então você pode colocar o x ao quadrado em evidência. E aqui dentro você coloca aquilo que não foi comum, x e o 3, porque 3 vezes 2 dá 6, né? Então 2x ao quadrado vezes x vai dar 2x ao cubo, e 2x ao quadrado menos 3, desculpa, 2x ao quadrado vezes menos 3 vai dar menos 6x ao quadrado. Então isso vai ser mais x menos 3, menor ou igual a zero. Perceba que aqui eu já tenho o x menos 3 mais organizado. Então, eu posso já considerar isso daqui como uma parcelinha. Aí é só você lembrar. Vou fazer um passo a mais aqui para não ficar tão rápido. 2x ao quadrado que multiplica x menos 3 vai ser somado
ao x menos 3, que eu vou colocar entre parênteses. E eu me lembro que sempre que eu tiver isso, eu posso escrever como 1 vezes esse termo. E aí eu vou ter isso menor ou igual a zero. Como o x menos 3 aparece aqui e aparece aqui, eu posso colocar ele em evidência assim. E o que estava aqui fora, eu coloco como primeiro termo. Tudo isso menor ou igual a zero. E aí agora é só fazer o estudo dos sinais. Ok? Bom, eu fiz todas as questões que vocês pediram. E aí a gente ainda tem uns 13 minutinhos. Alguém tem mais alguma questão que queira compartilhar? Não? Então eu vou encerrar. Certo? Muito obrigada aí pela presença de hoje. Desejo uma boa prova aí para vocês. Mas lembrem que amanhã a gente se encontra também, tá? Eu não vou poder fazer a tutoria hoje à noite, mas amanhã a gente se encontra. Felipe, Certo, professor, obrigado. ok? Mas o ritmo tá mais intenso assim, mas aí é a opção do professor. Mas essas duas questões, eu acho que essas 3 questões acho que foram boas pra gente dar uma revisada assim, né? Essa parte. Tá joia? Muito obrigada. Vou encerrar aqui a gravação e até a próxima.